Paz, meus irmãos, shalom, glória a Deus, aleluia. Espero que todos estejam bem. Quero aqui gravar uma aula sobre os altares, né? Uma coisa muito importante que nós devemos ter conhecimento, né? E entendimento dos altares que não podem ser quebrados na nossa vida, né? E hoje nós vamos falar nessa aula sobre o primeiro altar. Eu vou gravar mais algumas aulas falando de cada um deles, pois eles são muito importantes e também um pouco extensos, né? Nós vamos falar hoje sobre o altar da mesa, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a mesa, ela é sim um altar, né? Nós pegamos em Êxodo, capítulo 25, você vai ver que Deus dá uma ordem a Moisés que ele construa uma mesa, né? Com todos os detalhes, faz ela de madeira, da madeira de acácia, depois reveste de ouro, depois faz as argolas, bota as madeiras do lado para serem transportadas. Ela era transportada como era transportada a Arca da Aliança, um altar, né? Então a mesa, ela é sim um altar, né? E precisa ser cuidado, precisa ser cultivado e precisa ser trabalhado com ela de uma forma com responsabilidade e também com carinho e com zelo, certo? Em Lucas capítulo 22, no versículo 19, Jesus fala exatamente assim: Então tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vossa causa é dado. Fazer isto em memória de mim, né? Ele está falando exatamente sobre o altar e está falando sobre o pão da presença. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que o altar da mesa é um lugar da presença, né? É um lugar de presença e de comunhão. Mesa simboliza a associação, pacto, lealdade, diferenciando a mesa do Senhor da mesa de demônios, né? Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21 e vamos ver o que está dizendo ali sobre o altar da mesa, né? Capítulo 10, versículo 21. Não podeis beber o cálice de nosso Senhor e o cálice dos espíritos malignos. Não podeis participar da mesa do nosso Senhor e também da mesa dos espíritos malignos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21. Jesus está falando sobre a distinção, né? Sobre o que senta na nossa mesa, o que a gente faz com o altar da mesa, quem senta nesse lugar de adoração, quem faz pacto com você na mesa, quem está comendo na sua mesa, né? Quem está se associando a você quando senta na mesa, está se associando à sua pessoa, à sua família, seus filhos, à sua fé, né? A gente precisa ter consciência e restaurar o altar da mesa, que é o altar da presença. Jesus fala em Lucas capítulo 22, 19, que ele, né, o pão que era partido, né, era partido aonde? Na mesa. Então, o altar da mesa é um lugar exatamente da presença, né? A gente precisa fazer distinção da nossa mesa, que a mesa deveria ser a mesa do Senhor e não sentar com demônios, né? Não sentar com murmuração, com reclamação, não sentar nesse lugar que deveria ser um lugar de adoração ao Senhor, se tornar um lugar de adoração a demônios, né? É uma coisa importantíssima a se rever, certo? A mesa da presença da antiga aliança, em Ezequiel 41, 22, vamos ler também para a gente entender um pouquinho o que diz, né? O que o profeta Ezequiel está querendo nos comunicar, né? Na sua palavra. Então a gente precisa ter entendimento e lidar com as coisas do Senhor
e aquilo que ele deixou escrito para nós, com reverência, com temor e tremor, né? Ezequiel capítulo 41, versículo 22, ele diz assim: tinha uma altura de 3 côvados e um comprimento de 2 côvados, tinha chifres e sua parte mais larga, e seus anteparos eram de madeira. Então ele me disse: esta é a mesa que está diante de Yahvé, o altar da mesa, né? Ezequiel está relatando a mesa que está na presença de Deus, que é sim um altar de adoração, né? Então existe a mesa, né? A mesa é um altar. E a gente precisa começar a olhar para o nosso altar, né? A mesa que nós temos, como ela está, né? Como está a nossa questão de comunhão com Deus, de pacto com Deus, de lealdade com nossa família, com nossos filhos, com nossas esposas, nossos maridos, porque esse lugar é um lugar de adorar a Deus, né? Quando você senta na mesa, deveria ser um ato de adoração a Deus, cuidar o que você come, cuidar o que você fala, cuidar o que você profere na mesa, porque é um altar da presença, né? Se na presença de Deus existe uma mesa, é porque a mesa é importante, não deve ser negligenciada, não deve ser cuidado de qualquer maneira, deve ser zelado, deve ser mantido limpo, mantido purificados em santificação, em santidade, certo? Então é a mesma mesa. Em Êxodo 25, você vai encontrar todas as ordenanças que Deus deu a Moisés sobre os utensílios do tabernáculo e como era a ser feito. E uma deles era o altar da mesa. Deus deu a ordem a Moisés. Em Lucas 22:19 você vai encontrar Jesus falando sobre o pão que era partido na mesa, era o corpo dele era partido na mesa, simbolizando a mesa, um altar da presença, certo? E aí você encontra o apóstolo Paulo falando a distinção que deve ser feito, que a nossa mesa não pode ser a mesma mesa que você reparte com os demônios, a mesma mesa que você reparte com o Senhor. Precisa fazer distinção de quem senta na mesa com você, de quem está aliançado a você, de quem está associado a você e de quem é leal, né? De quem está caminhando com você em lealdade, certo? A mesa é o sacrifício e o pão, né? No Novo Testamento a mesa assume o lugar do altar, né? No Antigo Testamento a mesa era um altar e hoje o altar é a mesa, certo? Então a gente precisa ter essa consciência, né? Que a nossa mesa é um altar onde ela se recorda. Na mesa a gente se recorda do sacrifício de Cristo e recebe força espiritual. Quando você parte o pão e toma o corpo do Senhor e toma do vinho do Senhor e come e se alimenta, você deveria receber nesse lugar de intimidade, de comunhão, de fortalecimento. Você deveria receber fortalecimento e deveria também ter comunhão e receber força espiritual, porque o altar é exatamente isso. Quando a gente chega diante de Deus nesse altar, ele nos gera força espiritual, nos gera fé, nos gera comunhão, capacidade, capacitação para fluir para Deus, né? Então a gente precisa restabelecer esse altar da forma certa, de como se deve ser feito, certo? E aí juntamente com isso a gente também tem o altar do lar, né? Que é também a mesa posta. Quando você põe a mesa para comer, para almoçar, para jantar, para tomar um café, para tomar um chimarrão, né? Para sentar com a tua família, todos ao redor da mesa. Quando você põe a mesa, é considerado um altar da família. É onde a família se reúne para estar junto. Local de cura, de restauração, é onde se compartilham valores, fé e oração. Por isso é importante da mesa, né? Onde você, quando senta na mesa, você compartilha e você também é edificado pela experiência de fé, pela experiência de cura, pela experiência de restauração,
e também pela experiência da oração. Por isso a mesa familiar é chamada de um altar familiar. O altar da mesa, o altar da família, onde sentamos todos juntos para comer, todos juntos para orar, todos juntos para compartilhar, para tomar um chimarrão, para tomar um chá da tarde. É muito importante ter a consciência do altar da mesa, que não pode estar quebrado, não pode estar destituído, não pode nós vivermos a nossa vida familiar sem ter um altar da mesa. Se ele estiver quebrado na sua vida, você precisa restaurá-lo. Começar hoje a restaurar o momento de comunhão na mesa, comer junto, né? Orar junto, ler a palavra junto na mesa. É muito importante. Nesse lugar você vai compartilhar seus valores, né? Você vai falar daquilo que é importante, relevante para você. Você vai imprimir nos seus filhos experiências indescritíveis nesses momentos de comunhão na mesa, certo? Então o conceito, né? O conceito de mesa vai transformar o conceito de um altar de mesa, da mesa do Senhor, que é feita, que é posta, né? Esse lugar de adoração, desse lugar de santificação que é a mesa, né? Ele vai nos transformar, vai transformando o conceito, vai transformando algo simples, né? Um ato de comer, um momento de reconhecimento do outro, onde você reconhece o seu irmão, reconhece a sua esposa, reconhece a sua família, né? Vai reconhecer um momento de reconhecimento do outro como parte da mesa da graça, tornando a refeição em um momento de adoração e fortalecimento. Então, nesse simples momento onde vocês sentam para comer, onde vocês sentam para orar junto, onde vocês sentam para falar, para abrir o coração, né? Para orar junto, esse simples conceito, né? Entendimento e prática diária vai gerar em você um fortalecimento, vai gerar em você a cumplicidade de ver a sua esposa como sua parte, sua metade, seus filhos, seus irmãos, aqueles que comungam da mesma fé, aqueles que adoram o mesmo Deus e têm as mesmas práticas de vida. É importante, esses simples atos de comer junto gera todo esse ato de adoração, essa força de adoração, esse fortalecimento de fé, esse fortalecimento espiritual, para que a gente possa continuar adorando ao Senhor, continuar juntos, unidos no Senhor, né? A unidade da família vem primeiramente desse altar da mesa. Nós vamos falar de mais 2 altares importantíssimos nas próximas aulas, que é o altar da intimidade, né? O altar da intimidade, o altar da mesa é um, o altar da intimidade é outro, e o altar da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja que você congrega, que é muito importante. Então hoje você recebeu essa aula gloriosa que é o altar da mesa. Se você precisa restaurá-lo, faça isso urgentemente, porque na presença de Deus existe sim um lugar chamado altar da mesa, a mesa do Senhor, aonde nós vamos sentar todos juntos para cear e congregar e comer com o nosso Senhor Jesus Cristo nos dias do Senhor, tá bom? Forte abraço e receba essa informação no seu espírito e essa palavra te transforme e transforme sua família. Em nome de Jesus, amém.